Muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, olhando para o mercado lá em Chicago. Foi um dia de encerramento sem grandes oscilações. A gente está falando para a soja de variações entre o negativo de 1 pontinho até o positivo de pouquinho mais que 2 pontos aí lá em Chicago. E da mesma forma o milho, um negativo de -2 ali para o setembro até um positivo para o maio de 2 pontos mais 25. Ou seja, depois de toda a oscilação que a gente viu acontecer ao longo da semana, final de semana está encerrando aí com o mercado praticamente estável. Vou conversar agora com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Está aqui o Fernando com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o que aconteceu com o mercado nessa reta final da semana aí, depois de bastante volatilidade, né, Fernando? Está encontrando um ponto de equilíbrio, na sua opinião? Não, eu acho que não. Acho que nós vamos continuar vendo volatilidade na semana que vem. Hoje é um dia atípico, talvez, considerando os últimos dias, né, Alexandre? Aliás, boa tarde a todos aí, né? Eu fui respondendo sua pergunta sem os protocolos de educação primeiro. Então, eu acredito que não é um ponto de equilíbrio, nem de estabilidade. Eu acho que nós estamos chegando numa sexta-feira, o mercado realizou ganhos, tivemos muita volatilidade nos últimos dias, e eu acredito que o mercado vai continuar com muita volatilidade essa semana ainda que vem, porque as condições climáticas nos Estados Unidos não estão permitindo o andamento do plantio num ritmo normal. Nós estamos com atraso aí em relação à média de 5 anos para o plantio de milho. Isso pode determinar uma perda da melhor janela para o milho, que poderia induzir uma redução de área. Então, tudo isso daí tá na mesa para os próximos dias. Até o dia 20, aproximadamente, é a melhor janela de plantio para o milho. Claro que os americanos têm muito equipamento para acelerar esse passo até lá e cumprir a meta, né? Mas se isso não ocorrer, nós podemos ter uma redução de área de milho em detrimento da soja, que poderia aumentar. E aí, com isso, nós podemos, de fato, ver o milho passar das máximas históricas aí de 2012, de 8,40, podemos ver o milho aí escalar até o 10, quem sabe. Dá para dizer, Fernando, que o milho ele está mais no foco agora no momento do que a soja, então? A soja ainda tem um período para ser plantada, né? Exato. A soja não está pressionada, ela nunca fica pressionada no seu cronograma, né? Porque ela tem uma amplitude maior de cronograma de plantio, né? O milho, dentro do cronograma do hemisfério norte, vamos dizer, praticamente aí, no caso dos Estados Unidos, ela tem aquela janela histórica dela, que se encerra ali no dia 20, mais ou menos, de maio, e essa aí, ela já começa a estabelecer uma curva descendente de potencial produtivo que já desestimula o produtor a seguir com o plantio. Então, observando isso, é de se esperar que você já veja um abandono de plano de plantio migrando para a soja, se ele não conseguir concluir seu plano de plantio de milho até esse período, até dia 20, talvez esticando aí com boa vontade até dia 25. Mas, e isso determina uma volatilidade bem forte para o milho, né? Agora veja toda a complexidade que nós estamos vivendo hoje nesse segmento do milho, né? Nós estamos aí com a Ucrânia fora, né? Nós temos a nossa safra de inverno no chão agora, né? Com alguns probleminhas pontuais, mas ainda com problemas. Então nós estamos vivendo um weather market já
na safra de milho brasileira, né? E agora entrando num other market de safra de milho americana. Então, isso determina a volatilidade que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu, respondendo novamente a sua pergunta, o mercado não encontrou equilíbrio, né, nessa sexta-feira. Agora, você disse que o milho tem essa possibilidade, até pelo tempo ajustado que ele tem de plantio lá nos Estados Unidos, de buscar os recordes de 2012, que foi, pelo que eu ouvi aí, 8,40, certo? 8 dólares e 40. A soja também tem esse potencial, Fernando? Também tem. Tem. Vale lembrar, né, que esses números de recorde que nós estamos falando são valores absolutos, né? São números que não estão aí inflacionados. Vamos colocar aí que nós estamos falando de números de 2012, que trazendo a valor atual, o 8,40 não seria 8,40, seria talvez aí 9,40, talvez. E o 18 do soja não seria 18, seria 20. Né? Então, existe um espaço realmente para que o soja chegue a 20 e esse milho chegue a 10, talvez, com condições adversas de clima, porque a demanda segue firme, né? Nós temos aí os Estados Unidos embarcou até o dia 21 de abril aí alguma coisa em torno de 60% acima em milho e soja do ano passado, né, comparativamente no período. Então, está muito firme a demanda, né? Então, tendo algum tipo de frustração na oferta, na produção, né, considerando aí que nós estamos tendo alguns outros elementos no mercado, nós temos agora, no mercado de óleo, problemas na produção da Indonésia para palma. E também nós tivemos problema com o girassol. O óleo de girassol está fora de mercado, porque ele é produzido ali na Ucrânia, alguma parte ali da Rússia. Então, temos aí também um trauma no segmento de óleo, né? Óleo comestível. Então, tudo isso daí está impactando a cadeia da soja, né? Então, e trazendo essa possibilidade de buscar os recordes, então, inclusive recordes corrigidos, como você bem colocou, né? Exatamente, nós temos aí elementos altistas que eu não estou nem falando do conflito Rússia e Ucrânia. Veja que até agora eu não toquei nesse assunto, mas são todos elementos que estão aí na mesa, além da nossa dificuldade, por exemplo, tecnológica, de cumprir uma safra verão normal. Nós estamos com atraso no recebimento de cloreto, né? E vamos talvez superar em parte isso. Já estamos falando em subdosagem, né? De utilizar, por exemplo, a reserva nutricional que temos no solo das áreas que foram cultivadas no ano passado, né? Utilização de alternativas de suprimento nutricional, né? Novas tecnologias e tudo mais, mas veja que nós estamos fazendo aí algumas improvisações para cumprir a necessidade de nutrição vegetal para a nossa safra verão. Isso então, também traz incerteza de oferta aí para o plantio no Brasil. Exato. Nós não vamos ter problema para nitrogenado, pelo jeito, né? Pelo menos nisso, no milho verão, nós não vamos ter grande problema. Mas por exemplo, para a soja, o cloreto vai ser restritivo. Então, o fósforo também, mas o cloreto vai ser um pouco restritivo. Então, a gente, no que eu estou colocando aqui, o produtor talvez tenha dificuldade de expandir a área, né? E talvez tenha dificuldade de manter um nível elevado de tecnologia nas suas lavouras. Então, tudo isso são elementos que podem aí tirar 5 milhões, 10 milhões
de toneladas da nossa oferta, né, de soja, e se somar tudo isso daí, né, tira a Ucrânia, tira mais um pouquinho talvez da própria Rússia. Aí você tem problemas, pode ser que tenhamos que reduzir um pouco de área de milho nos Estados Unidos. Se tivermos aí uma quebrinha aqui, já está tendo algum sinal de perda no milho, não é nada significativo ainda. Então você vai somando essas questões, são elementos que, somados a uma demanda firme, vão seguir dando tom na volatilidade. Isso pensando no mercado em dólar. Aí, agora colocamos o câmbio na equação. Né? Vimos agora que deu uma canetada no Fed nos Estados Unidos subindo a taxa de juros, o dólar já veio de 4,60 para 5 dólares em uma questão de uma semana. Né? Então, nós estamos sujeitos a tudo, Alexandre. Muito bem. Agora, Fernando, você tocou aí na questão da demanda que continua firme. Você tem alguma preocupação com o que está acontecendo na China em termos de lockdown e isso podendo influenciar no consumo deles? Olha, como foi no começo da pandemia, e eu vi alguns consultores falando que isso era um problema, que não sei o quê, eu falei, em casa, no estádio de futebol, a pessoa faz as refeições que tem que fazer, não é? Então, eu não acredito nesse tipo de componente afetando a demanda, até porque no nosso mercado, por exemplo, os lockdowns de Xangai agora, que vai ter parcial em Pequim, na verdade, há uma restrição de circulação em alguns tipos de ambiente, pelo que eu li até agora. Eu não acredito que isso vai chegar a reduzir a demanda por soja ou por carne suína, o frango, etc. O que vai afetar mais, na minha leitura, é a atividade industrial, eventualmente, e o trânsito de containers que a gente está vendo. Então, assim, até o momento eu não vejo um impacto nas nossas cadeias que estamos discutindo aqui, soja, milho. Até porque, se você olhar aqui os embarques americanos até 21 de abril, nós estamos vendo exatamente o contrário, né? Que nós estamos vendo uma elevação de volumes. Então, eu não creio que isso vá interferir, não. Na demanda, né? Na verdade, na China existe uma preocupação com o supply. Né? Então, eu não acredito que a China vai ficar contingenciando compras, muito pelo contrário, ela vai querer formar estoque. Muito bom. Fernando, e aqui no Brasil, hein? O que a gente precisa ficar atento? Você lembrou da questão do dólar aí, a gente chegou a ver o dólar a 4,60 em algum momento, há pouco tempo atrás, e essa retomada, essa volta aí do dólar perto dos R$5 já. Isso é suficiente para garantir um preço em reais que traga o produtor para comercialização? Nós já vimos agora a soja batendo 200, trouxe, né, nessa semana, na verdade, o produtor para o mercado. Milho já deu alguns sinais de aumento de liquidez, no milho ainda não é assim um sinal forte, até porque a demanda doméstica está mais fraca do que a exportação ainda não tomou ritmo, né? Mas a gente já vê o sinal na soja, sim, do movimento mais forte essa semana. Sem dúvida, o dólar, o real valorizado da primeira quinzena de abril, sem dúvida, desestimulou muito o produtor a correr para o mercado. Então, agora a gente viu desovar um pouco, isso até
em parte explica porque Chicago talvez não tenha já batido o recorde, o tão cobiçado recorde nominal, já nessa semana. Porque, de fato, houve um movimento de venda do Brasil nessa semana e isso pode ter, de alguma forma, amenizado um pouco esse movimento de alta, né? Então, sim, o câmbio teve influência na comercialização aqui no país e vai continuar influenciando. Agora não podemos também perder de vista no médio prazo, Alexandre, que nós estamos ainda no ano de eleição, né? Então temos o fator político, além do geopolítico, né? Que ainda podemos ter mais movimentos do Fed em alterar sua política monetária, que já afetou também não só o Brasil, mas o Ien e o euro, né? Mas é lógico, o Brasil, como tem uma moeda mais fraca, a gente tem uma volatilidade bem forte aqui. O real estava indo, né, para uma posição de firmeza que foi revertida, né, rapidamente com essa canetada do Fed. Mas podemos agora ter, pelo menos nos próximos dias, o câmbio mais ou menos estabilizado por aqui, mas não acho que ele vai ficar muito tempo por aqui. Talvez a gente veja o real desvalorizar mais um pouquinho, né? À medida que a gente siga com algum tipo de desaceleração de crescimento ou alguns indicadores um pouco mais desfavoráveis na área de política fiscal. Nós temos aí ano de eleição, então tudo isso conta. Muito bom. Agora, Fernando, a questão dos prêmios, né? Os prêmios iniciaram firmes, a safra, o volume mesmo que defasado aí da produção brasileira por conta das perdas pela estiagem chegou ao mercado, mas ainda manteve prêmios elevados. O que você acha que pode acontecer com os prêmios daqui para frente? Vai ter disputa pela essa soja brasileira que está na mão do produtor? Os prêmios podem ser um fator importante ainda de formação dos preços? Opa! Olha, Alexander, eu acho que nós vamos continuar com aquele histórico de prêmios muito firmes no segundo semestre. Ah, é, Fernando? Eu acho. Não teve uma antecipação de compra das indústrias agora no primeiro semestre? Mas eu ainda acho que nós vamos... teve porque, né, nós tivemos um pouquinho de redução de ritmo de exportação, enfim, mas eu acredito que vamos continuar a ter essa disputa da indústria versus exportação no segundo semestre. O que te faz acreditar nisso? Demanda da indústria, o processamento é positivo ainda? Tem mercado para aumentar? Essa questão do óleo pode ser um motivador? Eu acho que a questão do óleo é um elemento. Né? Imaginei. Sim. Também. Porque... enfim, com toda essa restrição de óleo no mercado internacional, produzir óleo seria uma alternativa importante para as indústrias brasileiras. Isso gerou uma distorção grande, trouxe talvez a nossa indústria um pouco mais competitiva agora. Isso é importante. Podendo elevar, portanto, aí a disputa no segundo semestre e ajudando aí os prêmios também a se posicionarem de forma mais interessante. Além do que, o estoque não está tão confortável assim, não é? Né? Mas pensando nessas possibilidades, o que fazer com a soja que está na mão agora, Fernando? Participa desses R$200 porque já é um baita preço aí para a soja ou dá para esperar mais, hein? Aí é aquela pergunta que você sempre me deixa na bica aqui, né? Fernando, não é fácil não. Ainda mais para o produtor, né? Imagina tomar uma decisão dessa. Olha, eu tenho 37 safras. Eu nunca vi uma com tanta incerteza, Alexandre. Né?
realmente são muitas peças móveis, né? Nós temos Estados Unidos numa sinuca de bico em relação à política monetária. Estados Unidos não pode subir muito a taxa de juros, ou seja, ela não pode também criar aqui uma situação de valorização do dólar muito forte, porque ela poderia gerar uma quebradeira nas empresas da Nasdaq, né? A gente sabe disso. Tem muita empresa da Nasdaq que navega no vácuo há muito tempo e são empresas chamadas de zumbis. Essas empresas poderiam derrubar o dominó, né? Lá nos Estados Unidos. Então eles não podem subir muito os juros. Em contrapartida, eles têm uma inflação. Que está descontrolada lá, né? Para controlar, exatamente. Então, assim, eles estão entre a cruz e a espada. Então, quando a gente fala em R$200, nós estamos falando de preço internalizado. Então, a gente também tem que pensar no câmbio. Se eu pensar que eles não vão mais mexer nisso, não vão mais mexer em juros, vamos então pensar que nós vamos ficar com o câmbio aqui, na casa dos 5, oscilando entre 5 e 10, 5 e 15 e 4,90. Pensando também que não vai haver mais nenhuma insanidade fiscal aqui no Brasil, mesmo estando num ano de eleição. Então, aí nós vamos olhar só para Chicago mesmo. Né? Aí é só o mercado de clima e essas questões envolvendo plantio enfim. Aí eu diria para você o seguinte, olha, nós estamos num nível bom de preço, sim. Vai depender da paridade que o produtor tem em relação ao custo de insumo dele, tá? A relação de troca. Muita atenção aos produtores que têm arrendamento, se a conta está fechando, não é? Porque a conta ficou mais apertada para quem tem arrendamento, principalmente para quem tem milho. E existe um risco aí, na soja, que é o quê? Vamos supor que o clima adverso para o milho nos Estados Unidos siga mais uns dias, talvez 10 dias, reduzindo obrigatoriamente a área de plantio de milho nos Estados Unidos, transferindo essa área para a soja. Nós vamos ver o milho bater nos 10, mas talvez nós vamos ver a soja vindo para 16,80, não é? Então nós vamos diminuir um pouco o equilíbrio ali, diminuindo o spread entre soja e milho, porque nós vamos ter mais oferta de soja e menos oferta de milho. Então, pensando nisso, eu diria para o produtor que se ele tem uma boa relação de paridade de custo, né, de insumos e tal, e ele ainda não vendeu muito, eu acho que ele já devia fixar alguma coisa, como tem fixado. Essa semana muita gente fixou, né? Então eu acho que é o momento de fazer alguma coisa para quem está atrasado na comercialização. Quem não fez nada deveria se mover, sim, se já tem uma boa conta, né? Se já comprou o insumo. Agora, se ele não comprou nada de insumo ainda, ele não tem nem sequer uma referência de custo, eu acho que ele deveria aguardar. Eu não recomendo que o produtor venda sem ter uma ideia do quanto está custando. Por quê? Porque pode ser que o dólar suba ainda mais e ele tem um insumo ainda mais caro e ele já fixou a venda com um câmbio diferente, entendeu? Tem que ter segurança aí, né? Exato. Para quem não comprou insumo ainda, não fixou o câmbio do fertilizante, por exemplo, eu não recomendo vender a soja descasado. Eu vendo por 200 agora. Aí o Fed vai lá e mexe no juro de novo. E aí o dólar sobe para os 5,70 outra vez. Aí vai comprar o fertilizante ainda mais caro. Mas ele já vendeu a soja para 200 e o mercado já está 230. Aí ele vai ficar com aquela dor de cabeça, né? Isso é uma grande verdade.
Então, pensar bem, se planejar e fazer as contas da melhor forma, de forma que você não fique descoberto também, então, né? Quem faz a troca, quem faz o barter, está fazendo isso automaticamente. Uhum. Né? Ele está comprando o insumo e está vendendo a soja, então ele não tem que pensar muito disso, ele está fazendo ali a relação de troca. Né? Agora, quem está comprando as coisas e vendendo separadamente, ele tem que tentar sincronizar um pouco a coisa para não ficar nessa descasamento de moeda, porque nesse momento é muito arriscado. Isso é importante, o que o Fernando está falando. Você, produtor, fique atento, portanto, e faça seu melhor planejamento, faça sua melhor comercialização e aproveite, ao vender, fazer aí a sua melhor relação de troca também para garantir a cobertura aí da sua venda. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Fernando. Sempre bom te ouvir. Um abraço aí, boa safra de inverno de milho aí para vocês. Valeu, abraço. Daí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. Maio, $17,08 por bushel, subindo um pouquinho, 1 ponto mais 75. Julho, 0-0, 16,84. Agosto, alta de 2,5 pontos a 16,35. Setembro, $15,58, perdeu 1 ponto mais 25, mercado sem um rumo definido, portanto, para a soja hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Para maio, $8,18, alta de 2,25. Para julho, $8,13, sem modificação. Esse milho tá estranho. Esse horário aí não tá batendo não, mas enfim, são os números que a gente tem nesse momento. Setembro, $7,68, queda de 1,75. Para dezembro, 7,51. Vamos ver o trigo. Para julho, 10,55, queda de 3 pontos. Para setembro, 10,58, queda de 26 pontos e meio. Para dezembro, 10,58 também, queda de 25 pontos. E para março, 10,57, queda de 24 pontos mais 75. A gente vai conferir direitinho esses números e caso tenha algum erro aí, a gente descarta esses números para vocês posteriormente, tá bom? Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A gente agradece muito a sua parceria aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.